No altar, um erro mudou tudo. O milionário beijou a noiva errada, e aquele beijo se tornou impossível de esquecer. O sol de abril brilhava sobre a fazenda em Campos do Jordão, criando um cenário perfeito para o que deveria ser o casamento do ano. Eduardo Monteiro ajustou a gravata pela 10ª vez, observando os últimos preparativos através da janela do chalé, onde se arrumava com seus padrinhos. "Cara, relaxa", disse Bruno, seu melhor amigo e padrinho, servindo um copo de uísque. "Daqui a 1 hora você vai estar casado com a Helena. Tudo vai dar certo." Eduardo sorriu nervosamente. Aos 32 anos, advogado bem-sucedido em São Paulo, ele havia planejado aquele momento há 2 anos. Helena Vasconcelos era tudo o que sempre desejara. Linda, inteligente, de família tradicional, e compartilhava seus planos de construir uma vida sólida e respeitável. "Só estou um pouco ansioso", admitiu Eduardo bebendo o uísque de um gole só. "É um passo grande." "O passo certo", disse Carlos, outro padrinho. "Helena é perfeita para você. Vocês são feitos um para o outro." Do lado de fora, a fazenda transformada em local de casamento estava deslumbrante. Flores brancas e rosa claro decoravam a capela rústica. 200 convidados elegantemente vestidos ocupavam os bancos de madeira, e a orquestra tocava suavemente enquanto os últimos detalhes eram ajustados. Nos fundos da fazenda, em outro chalé, uma situação muito diferente estava acontecendo. "Júlia, pelo amor de Deus, para de chorar. Vai estragar a maquiagem", disse Sandra, organizando o véu da noiva com movimentos bruscos de irritação. Júlia Carvalho, de 28 anos, estava sentada na frente do espelho, tentando controlar as lágrimas que teimavam em escorrer. Professora de arte em uma escola pública de São Paulo, ela sempre sonhara com um casamento simples, mas Rafael, seu noivo, vinha de uma família abastada que insistira em uma cerimônia grandiosa. Não sei se estou fazendo a coisa certa", murmurou Júlia, olhando para o reflexo de um vestido que custara mais que seu salário anual. "Claro que está. Rafael é um ótimo partido. Rico, bonito, tem futuro." Sandra, prima de Rafael e uma das madrinhas, continuou arrumando o véu com pouca delicadeza. "Você devia estar agradecendo por ter encontrado alguém assim." Júlia suspirou. Era exatamente essa mentalidade que a incomodava. Todos pareciam ver seu casamento como uma transação comercial, não como uma união por amor. Ela amava Rafael, mas ultimamente sentia que estavam se distanciando, especialmente com toda a pressão da família dele sobre como ela deveria se comportar, se vestir, falar. A cerimonialista disse que tem 15 minutos até a entrada. Anunciou outra madrinha, entrando no chalé. O pessoal do coral já está posicionado. Júlia se levantou, o vestido pesado dificultando seus movimentos. Era um modelo clássico, todo em renda francesa, escolhido pela mãe de Rafael sem consultar muito a opinião dela. Bonito, mas não era seu estilo. "Você está linda", disse Sandra, agora mais gentil. "Rafael vai ficar babando." Júlia sorriu fracamente e pegou o buquê de rosas brancas. Através da janela, podia ver os convidados se posicionando para sua entrada. Reconheceu alguns rostos conhecidos, mas a maioria eram pessoas do círculo social de Rafael que ela mal conhecia. Do outro lado da fazenda, Eduardo já estava posicionado no altar. A capela estava repleta com fotógrafos discretamente capturando cada momento. Ele olhou para a plateia e acenou para seus pais, que sorriam orgulhosos na primeira fileira. O padre, Dom Antônio, um senhor de cabelos grisalhos que conhecia a família de Helena há décadas, se aproximou. "Eduardo, meu filho, está preparado?" "Sim, padre. Mais do que preparado." A música mudou, indicando que a cerimônia estava prestes a começar. Eduardo ajustou o paletó do smoking e olhou para a entrada da capela, onde Helena deveria aparecer a qualquer momento. Bruno deu um tapinha em seu ombro. "É agora, cara. Sua vida está prestes a mudar para sempre." Eduardo assentiu, o coração batendo forte no peito. Ele havia planejado cada detalhe daquele momento. As palavras que diria, como seguraria as mãos de Helena, até mesmo o ângulo do beijo que selariam como marido e mulher. A marcha nupcial começou a tocar, e todos os convidados se levantaram. Eduardo sorriu, respirou fundo e fixou o olhar na entrada da capela. Sua vida perfeita estava prestes a começar.
O que ele não imaginava era que, em questão de minutos, tudo aquilo se transformaria no momento mais confuso e, paradoxalmente, mais revelador de sua vida. A marcha nupcial ecoava pela capela quando Helena Vasconcelos iniciou sua caminhada em direção ao altar. Radiante em um vestido de cetim branco com aplicações de pérolas, ela sorria confiante para os convidados, que sussurravam admiração por sua beleza. Eduardo sentiu o coração acelerar ao vê-la se aproximar. Helena estava deslumbrante, exatamente como sempre imaginara sua noiva no dia do casamento. Ela caminhava com elegância, acompanhada pelo pai, um empresário respeitado que sorria orgulhoso. Do outro lado da fazenda, Júlia finalmente estava pronta para sua entrada. Mas enquanto caminhava em direção à capela onde Rafael a esperava, um mal-estar súbito a fez parar. "Júlia, o que foi?" perguntou o pai, notando que ela havia parado no meio do caminho. "Eu me sinto enjoada. Acho que é nervosismo. Quer um pouco d'água? Podemos atrasar alguns minutos?" "Não, pai, vamos logo. Quanto mais eu pensar, pior vai ficar." Júlia respirou fundo e continuou caminhando. Mas em sua pressa e nervosismo, ela tomou o caminho errado. Em vez de ir para a capela menor nos fundos da fazenda onde Rafael a esperava, ela seguiu o som da marcha nupcial que vinha da capela principal. Na capela principal, Helena havia chegado ao altar. Eduardo sorriu ao recebê-la das mãos do sogro e a cerimônia começou com as tradicionais palavras do padre Dom Antônio. "Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Eduardo e Helena." As palavras fluíam tradicionalmente, quando de repente houve uma comoção na entrada da capela. Alguns convidados se viraram, confusos, ao ver uma segunda noiva entrar apressadamente. Júlia, percebendo que havia entrado na capela errada, parou no meio do corredor, mortificada. Todos a olhavam e ela sentiu o rosto ficar vermelho de embarrassment. Tentou recuar discretamente, mas a porta estava bloqueada por convidados retardatários. Eduardo, no altar, olhou para trás e viu a situação inusitada. Uma noiva diferente estava parada no meio da igreja, claramente perdida e embaraçada. Mesmo à distância, ele percebeu que ela parecia angustiada. "Continue, padre", murmurou Helena, tentando ignorar a distração. Dom Antônio, experiente em décadas de cerimônias, decidiu acelerar o ritual. "Eduardo, aceita Helena como sua esposa." Mas naquele momento, Júlia, tentando sair discretamente, tropeçou na barra do vestido longo. Ela cambaleou para a frente e, instintivamente, Eduardo deixou Helena e correu para ajudá-la. "Cuidado!" disse ele, segurando Júlia pelos braços para evitar que ela caísse. Júlia levantou os olhos agradecida e por um momento ficaram face a face. Eduardo se perdeu naqueles olhos castanhos expressivos, cheios de vulnerabilidade e autenticidade. Havia algo nela que o tocou profundamente, uma sinceridade que raramente via no seu círculo social. "Obrigada", sussurrou Júlia ainda em seus braços. "De nada", respondeu Eduardo, hipnotizado. O momento foi interrompido pelo padre, que, confuso com a situação e tentando manter a solenidade, disse em voz alta: "Pode beijar a noiva." Por um reflexo automático, ainda olhando nos olhos de Júlia, Eduardo se inclinou e a beijou. O beijo durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Júlia, chocada, mas estranhamente comovida, não resistiu. Havia algo magnético naquele homem que a segurava com tanta delicadeza. Um silêncio atordoante tomou conta da capela. 200 convidados ficaram boquiabertos, sem entender o que havia acontecido. "Eduardo!" gritou Helena, finalmente quebrando o transe. "O que você está fazendo?" Eduardo se afastou de Júlia como se tivesse levado um choque elétrico. A realidade o atingiu como um balde de água fria. "Helena, isso foi... Eu estava ajudando ela a não cair e o padre disse... Você beijou outra mulher no nosso casamento." Helena estava visivelmente furiosa, as lágrimas começando a escorrer. Júlia, mortificada com a situação, tentou se explicar. "Desculpa, eu me perdi, entrei na capela errada." "Quem é você?" perguntou Helena, encarando Júlia com hostilidade. "Eu sou... Meu casamento é na capela dos fundos. Eu me confundi com o caminho." Bruno subiu ao altar, tentando controlar a situação. "Pessoal, foi só um mal-entendido. Vamos continuar a cerimônia." Mas Helena estava inconsolável. "Não,
Não vou casar com alguém que beija outra mulher no altar. Que situação é essa? A mãe de Helena se levantou da primeira fileira. Helena, querida, foi só um acidente. O padre se confundiu. Acidente? Ele escolheu beijar ela em vez de mim? Eduardo olhou de Helena para Júlia completamente perdido. O beijo havia despertado algo nele que não conseguia compreender. Era como se por um momento tivesse sentido uma conexão real, autêntica, diferente de tudo que conhecia. Helena, por favor, vamos conversar, tentou Eduardo. Não há nada para conversar. Helena tirou o véu e o jogou no chão. O casamento está cancelado. Ela saiu correndo da capela, seguida por sua família e algumas madrinhas. A confusão se instaurou entre os convidados, com pessoas se levantando, comentando, tirando fotos da situação inusitada. Júlia, percebendo que havia causado um caos, tentou se desculpar. Me desculpem, eu não queria... Não é sua culpa, disse Eduardo, ainda atordoado. Foi um mal-entendido. Eu preciso ir. Meu noivo deve estar me esperando. Júlia se afastou rapidamente, deixando Eduardo sozinho no altar. Dom Antônio, tentando salvar a situação, anunciou. Meus irmãos, houve um pequeno contratempo. Vamos fazer uma pausa. Mas era tarde demais. O casamento perfeito de Eduardo havia se transformado no maior fiasco que aquela fazenda já havia presenciado. E tudo por causa de um beijo acidental que havia revelado algo que Eduardo nem sabia que existia. A diferença entre amar a ideia de alguém e sentir uma conexão verdadeira com uma alma. Enquanto os convidados comentavam agitadamente o acontecido, Eduardo ficou parado no altar, tocando os lábios e sabendo que jamais esqueceria aquele momento, nem a mulher que o havia causado. 2 horas depois do incidente, a fazenda em Campos do Jordão estava em completo caos. Eduardo se encontrava no chalé onde havia se arrumado para o casamento, ainda vestindo o smoking, mas com a gravata afrouxada e os cabelos bagunçados de tanto passar as mãos. Cara, precisa parar de beber, disse Bruno, tirando o copo de uísque da mão do amigo. Já é o 4º desde que voltamos aqui. Bruno, eu destruí minha vida em 5 minutos, murmurou Eduardo, afundando na poltrona de couro. Helena jamais vai me perdoar. A família dela deve estar me odiando. Os convidados. Deus, que vexame! Foi um acidente, Eduardo. Todo mundo entendeu isso. Foi? Eduardo olhou para o amigo com os olhos vidrados. Bruno, aquele beijo não foi só um reflexo. Teve algo mais. Bruno sentou na cadeira ao lado. O que você quer dizer? Quando olhei nos olhos daquela mulher, senti algo que nunca senti com a Helena. Eduardo, você está em choque, confuso. É normal depois de uma situação como essa. Não é confusão. Eduardo se levantou abruptamente. Pela primeira vez na vida, sentiu uma conexão real com alguém. Instantânea. Como se ela pudesse ver quem eu realmente sou. E quem você realmente é? Eduardo ficou em silêncio. Era uma pergunta que não sabia responder. O telefone de Eduardo tocou. Era Helena. Atende, disse Bruno. Helena? Eduardo colocou no viva voz. Eduardo. A voz dela estava fria, controlada. Acabei de falar com meus pais. Queremos o ressarcimento de todos os gastos do casamento. Helena, vamos conversar pessoalmente. Não há nada para conversar. Você me humilhou na frente de 200 pessoas. Beijou outra mulher no que deveria ser o dia mais importante da minha vida. Foi um mal-entendido. O padre se confundiu. Eu estava ajudando ela a não cair. Eduardo, você teve escolha naquele momento. Podia ter recuado, podia ter explicado a situação, mas escolheu beijar ela. Helena fez uma pausa, e eu vi como você olhou para ela, como nunca olhou para mim. Eduardo sentiu um nó na garganta. Helena estava certa. Vou mandar os advogados entrarem em contato com você sobre os custos, continuou Helena. E Eduardo, espero que ela tenha valido a pena. A ligação foi cortada. Eduardo afundou novamente na poltrona. 400 mil reais, disse ele, calculando mentalmente. Foi isso que a festa custou. Dinheiro você recupera, disse Bruno. A questão é, você se arrependeu. Eduardo olhou pela janela onde alguns funcionários da fazenda já estavam desmontando a decoração do casamento que nunca aconteceu. Não sei, Bruno. Não sei de mais nada. Do outro lado da fazenda, uma cena completamente diferente estava acontecendo. Júlia estava sentada na capela menor, ainda de vestido de noiva, mas com os sapatos tirados e o rosto entre as mãos.
Júlia, pelo amor de Deus, explica o que aconteceu. Rafael estava parado à sua frente, visivelmente irritado. Você sumiu por 2 horas. Os convidados estão todos confusos. Rafael, foi um engano terrível. Júlia contou a história inteira, desde ter se perdido até o beijo acidental. Você beijou outro homem. Rafael ficou vermelho de raiva. No dia do nosso casamento? Não foi intencional. Eu estava caindo, ele me ajudou, o padre se confundeu. E você não resistiu? Júlia ficou em silêncio. Não podia mentir. Havia sentido algo naquele beijo que jamais sentira com Rafael. Júlia, responde. Você resistiu ou não? Aconteceu muito rápido, eu estava confusa. Isso é um não. Rafael começou a andar de um lado para o outro. Minha família inteira está aqui. Meus amigos, sócios do escritório. E minha noiva beija outro homem. Rafael, foi um acidente. Acidente? Júlia, você tem ideia de quanto este casamento custou? Do que representa para minha carreira estar casado com você? A frase atingiu Júlia como um tapa. Representa para sua carreira? Claro, um advogado casado passa mais confiança para os clientes. E você, como professora, me daria uma imagem mais humana, mais conectada com o povo. Júlia sentiu uma náusea que não tinha nada a ver com nervosismo de casamento. Rafael, você está falando de mim como se eu fosse uma peça de marketing. Não seja dramática. Estou falando sobre construir um futuro sólido juntos. Júlia se levantou, o vestido pesado dificultando seus movimentos. E o amor? Onde fica o amor nessa equação? Rafael suspirou impaciente. Júlia, amor é coisa de filme. No mundo real, casamento é parceria, é construir algo juntos. Como seu pai e sua mãe. Exato. Eles são casados há 35 anos. E são infelizes há 35 anos, explodiu Júlia. Eles mal se falam, Rafael. Vivem vidas separadas na mesma casa. Mas são estáveis, respeitados. Construíram patrimônio. Júlia olhou para Rafael como se o visse pela primeira vez. Rafael, eu não quero uma vida estável se for uma vida vazia. Vazia? Júlia, estou oferecendo segurança, um futuro promissor. Você está oferecendo uma prisão dourada. Júlia começou a tirar as joias emprestadas pela família de Rafael. E eu acabei de perceber que não quero isso. O que você está fazendo? Estou me libertando. Júlia tirou o anel de noivado e o colocou sobre a mesa. Rafael, você é uma boa pessoa, mas somos incompatíveis. Você quer uma esposa que complete sua imagem de sucesso. Eu quero um amor que complete minha alma. Júlia, você está sendo dramática por causa de um beijo de um estranho? Estou sendo honesta comigo mesma pela primeira vez em meses. Júlia pegou os sapatos. Desculpa por ter demorado tanto para perceber. Se você sair daqui agora, não haverá volta, ameaçou Rafael. Eu sei. Júlia sorriu e pela primeira vez em meses sentiu-se livre. E é exatamente isso que quero. Uma semana depois do desastre em Campos do Jordão, Eduardo estava em seu escritório de advocacia na Avenida Paulista, tentando se concentrar nos processos que se acumulavam em sua mesa. Mas era inútil. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Júlia e sentia novamente a eletricidade daquele beijo. Doutor Eduardo, disse sua secretária Carla entrando com uma pilha de documentos. Os advogados da família Vasconcelos mandaram a conta dos gastos do casamento. 420 mil reais. Eduardo nem olhou para os papéis. Paga tudo. E manda flores para a Helena com um pedido de desculpas. Já mandei flores 3 vezes esta semana, doutor. Ela devolveu todas. Eduardo suspirou. Helena tinha todo o direito de estar furiosa. Ele havia arruinado o que deveria ser o dia mais especial da vida dela. Doutor, continuou Carla hesitante, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor se arrependeu? Do que aconteceu, digo. Eduardo parou de fingir que estava lendo e olhou para a secretária. Carla, se eu disser que não, você vai achar que sou um monstro? Vou achar que o senhor está sendo honesto. Então não. Não me arrependo do beijo. Me arrependo das circunstâncias de ter magoado a Helena, de ter causado todo aquele vexame. Mas o beijo... Eduardo balançou a cabeça. Foi a coisa mais real que já senti. Carla sorriu. Então talvez devesse procurar ela. Como? Não sei nem o nome completo dela. Doutor, o senhor é advogado. Sabe investigar. Eduardo olhou para Carla como se ela tivesse sugerido algo revolucionário. Você tem razão. 2 horas depois,
Eduardo estava dirigindo de volta para Campos do Jordão. Havia ligado para a fazenda e descoberto que realmente houve 2 casamentos agendados para o mesmo dia, o dele na capela principal e outro na capela menor. O casamento da senhorita Júlia e do doutor Rafael, explicou Dona Carmen, a proprietária da fazenda, quando Eduardo chegou. Mas também não aconteceu, eles cancelaram no mesmo dia que vocês. Cancelaram? A moça saiu correndo da capela ainda de vestido de noiva. O rapaz ficou uma fera, gritando com todo mundo. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e preocupação. A senhora sabe o nome completo dela? Júlia Carvalho, professora de uma escola em São Paulo. Menina adorável, muito educada. A senhora tem algum contato? Dona Carmen o olhou com desconfiança. Moço, você não é casado? Não. O casamento não aconteceu por causa do incidente. Ah, Dona Carmen pareceu compreender. Ela deixou o cartão da escola onde trabalha. Esqueceu quando saiu apressada. Eduardo pegou o cartão como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Escola Municipal Santos Dumont. Professora Júlia Carvalho. No caminho de volta para São Paulo, Eduardo parou em um posto para tomar café e pensar. O que exatamente ele ia fazer? Aparecer na escola dela e dizer o quê? Oi, sou o cara que beijou você por engano e agora não consigo parar de pensar em você. Mas enquanto dirigia pela Dutra, Eduardo percebeu que não tinha escolha. Pela primeira vez na vida, havia sentido algo que não conseguia explicar nem esquecer. Precisava descobrir se Júlia havia sentido o mesmo. No mesmo momento, do outro lado de São Paulo, Júlia estava em sua sala de aula na Zona Leste, tentando se concentrar na aula de artes para seus alunos do ensino fundamental. Professora Júlia, a senhora está bem? Perguntou Amanda, uma aluna de 10 anos. A senhora parece triste. Estou bem, querida. Só um pouco cansada. É por causa do casamento que não aconteceu? Perguntou outro aluno. Minha mãe comentou com a vizinha que a senhora ia casar, mas alguma coisa deu errado. Júlia sorriu tristemente. Em bairros pequenos, notícias viajavam rápido. Às vezes as coisas não saem como planejamos, crianças, mas isso não é necessariamente ruim. Por quê? Perguntou Amanda. Porque às vezes o que pensamos que queremos não é o que realmente precisamos. Durante o recreio, Júlia foi para a sala dos professores, onde encontrou sua amiga Patrícia corrigindo provas. Júlia, você precisa parar de se martirizar, disse Patrícia sem levantar os olhos dos papéis. Faz uma semana que você não sorriu de verdade. Patrícia, eu cancelei um casamento, machuquei uma pessoa que não merecia, causei um vexame e se libertou de um relacionamento que estava te fazendo infeliz há meses. Júlia sentou ao lado da amiga. Mas e se eu estiver cometendo o maior erro da minha vida? E se estiver tomando a melhor decisão da sua vida? Como você pode ter tanta certeza? Patrícia finalmente olhou para Júlia. Porque te conheço há 5 anos e nunca vi você falar do Rafael com os olhos brilhando. Nunca vi você suspirar quando falava dos planos de casamento. Você estava indo casar por segurança, não por amor. E agora? Estou sozinha, confusa, pensando em um homem que não conheço e provavelmente nunca mais vou ver. Pensando nele? Júlia corou. É loucura, né? Foi só um beijo acidental. Júlia, você já beijou o Rafael quantas vezes? 100? 200? Algum desses beijos te fez sentir o que sentiu naquele momento? Júlia ficou em silêncio. A resposta era óbvia. Então talvez não tenha sido tão acidental assim, concluiu Patrícia. Naquela tarde, quando Júlia estava saindo da escola, a diretora a chamou. Júlia, tem um homem na secretaria perguntando por você. Disse que é sobre algo pessoal. O coração de Júlia disparou. Como ele é? Alto, cabelos escuros, bem vestido. Parece advogado. Rafael. Júlia suspirou. Obrigada, diretora. Vou falar com ele. Mas quando chegou à secretaria, quem estava lá não era Rafael. Era Eduardo. Os dois se olharam por um longo momento. O mesmo impacto elétrico do primeiro encontro voltando com força total. Oi, disse Eduardo nervoso. Você se lembra de mim? Júlia sorriu pela primeira vez em uma semana. Meio difícil de esquecer. Posso te convidar para tomar um café? Tenho algumas coisas para explicar e algumas perguntas para fazer. Júlia olhou para aquele homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo com um simples beijo e soube que sua vida estava prestes a mudar novamente. Sim,
disse ela. Acho que temos muito o que conversar. Eduardo e Júlia caminharam em silêncio pelas ruas do bairro até encontrarem uma pequena lanchonete próxima à escola. O ambiente era simples, mesas de fórmica, cardápio escrito à mão na parede, cheiro de pão de açúcar no ar. Completamente diferente dos lugares sofisticados que Eduardo frequentava, mas ele se sentiu estranhamente confortável ali. 2 cafés, por favor, pediu Júlia ao dono, um senhor simpático que a cumprimentou pelo nome. Eles se sentaram numa mesa próxima à janela. Eduardo observou Júlia no ambiente familiar dela, sem o vestido de noiva, sem o caos do casamento, apenas ela. Usava uma blusa simples azul, calça jeans e tênis, cabelos presos num rabo de cavalo, sem maquiagem elaborada. Estava ainda mais bonita que em suas lembranças. Como você me encontrou? Perguntou Júlia, mexendo o açúcar no café. Voltei à fazenda. Dona Carmen me deu o cartão da escola. Eduardo hesitou. Júlia, eu precisava te ver. Por quê? Eduardo olhou nos olhos dela, decidindo ser completamente honesto. Porque há uma semana não consigo pensar em mais nada além de você. Daquele momento. Do que senti quando nos beijamos, completou Júlia baixinho. Sim. Eduardo se inclinou para a frente. Júlia, eu sei que a situação foi constrangedora, que causamos um caos, mas preciso saber. Você sentiu alguma coisa também? Júlia ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o café. Eduardo, eu ia me casar naquele dia. Eu sei, eu também. Soube que seu casamento também foi cancelado. Sim. Júlia finalmente o olhou. E você quer saber a verdade? Aquele beijo me fez perceber que eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. Eduardo sentiu o coração acelerar. Como assim? Rafael e eu éramos compatíveis no papel. Ele é advogado bem-sucedido, eu sou professora, parecíamos formar um casal adequado. Mas nunca houve paixão, sabe? Nunca houve aquela faísca. E conosco houve? Júlia corou. Eduardo, foi só um beijo de alguns segundos entre 2 estranhos numa situação constrangedora, que mudou tudo para nós 2. Sim, admitiu ela. Mudou tudo. Eduardo sorriu pela primeira vez em uma semana. Então não estou louco. Não, mas talvez estejamos os 2 loucos. Por quê? Júlia gesticulou para o ambiente simples ao redor. Olha onde estamos, Eduardo. Olha quem somos. Você é um advogado rico que ia se casar numa fazenda de 400 mil reais. Eu sou uma professora de escola pública que mora numa kitnet. E isso importa? Claro que importa. Você conhece minha realidade? Acordo às 5:30 da manhã, pego 2 ônibus para chegar ao trabalho, ganho 2.000 reais por mês. Júlia, pare! Eduardo segurou a mão dela sobre a mesa. Você acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. Sua ex-noiva ia se importar. Helena não é você. Júlia retirou a mão. Eduardo, você nem me conhece. Então me deixa te conhecer. Por quê? Por capricho? Porque foi a única mulher que você não conseguiu esquecer? Eduardo ficou sério. Júlia, posso te contar uma coisa sobre minha vida? Há 10 anos que funciono no piloto automático. Acordo, vou para o escritório. Fecho contratos, saio com amigos nos mesmos lugares. Namoro mulheres do mesmo círculo social. Uma vida previsível, segura, vazia. E acha que eu sou a solução para seu tédio existencial? Acho que você me fez sentir vivo pela primeira vez em anos. Júlia estudou o rosto dele. Havia sinceridade em seus olhos, mas também uma vulnerabilidade que a tocou. Eduardo, vou ser bem direta. Não quero ser seu projeto de mudança de vida. Não quero ser a pobrezinha que você vai salvar para se sentir melhor consigo mesmo. Não é isso. Não? Então o que é? Eduardo respirou fundo. É que quando olhei nos seus olhos naquele momento, senti uma conexão que nunca senti antes. Como se você pudesse ver quem eu realmente sou, não o que eu possuo ou represento. E quem você realmente é? Ainda estou descobrindo, mas quero descobrir com você. Júlia terminou o café, claramente lutando com emoções conflitantes. Eduardo, isso é loucura. A melhor loucura que já considerei fazer. E sua família, seus amigos? O que vão achar quando souberem que você está interessado numa professora de escola pública? Vão ter que aceitar. Vão mesmo. E quando a novidade passar? Quando você perceber que eu não frequento os mesmos lugares que você, que não conheço as pessoas do seu meio, que não sei como me comportar em jantares de negócios?
Eduardo se inclinou para a frente. Júlia, você quer saber a verdade? Estou cansado daquele mundo. Cansado de conversas vazias, de relacionamentos superficiais, de fingir que me importo com coisas que não me importam. E se cansar de mim também? E se eu não cansar? Eles se olharam por um longo momento. A tensão no ar era palpável. Júlia, disse Eduardo suavemente, não estou pedindo para você mudar sua vida. Estou pedindo uma chance de conhecer você, de verdade, sem pressão, sem expectativas, apenas vendo o que pode acontecer. Júlia suspirou. Eduardo, se fizermos isso, tem que ser do meu jeito. Como assim? Nada de restaurantes caros, presentes extravagantes ou tentativas de me impressionar com dinheiro. Se você quer me conhecer, vai ter que conhecer meu mundo, minha realidade. Aceito. E se em algum momento você perceber que isso não é para você, seja honesto. Não me deixe me apaixonar por alguém que vai embora quando a fantasia acabar. Eduardo segurou a mão dela novamente. E se eu pedir a mesma coisa? Seja honesta comigo também. Não me deixe me apaixonar se você não estiver disposta a tentar de verdade. Júlia olhou para as mãos deles entrelaçadas e sentiu novamente aquela eletricidade do primeiro beijo. Está bem, disse ela baixinho. Vamos tentar. No sábado seguinte, Eduardo estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Júlia havia dito para encontrá-la na estação do metrô mais próxima de sua casa, na zona leste de São Paulo. Era um bairro que ele nunca havia visitado, e enquanto dirigia pelo trânsito pesado, questionou se deveria ter trazido o carro ou vindo de metrô como ela sugeria. Quando chegou à estação, viu Júlia esperando na entrada. Ela usava um vestido florido simples e sandália rasteira, o cabelo solto balançando na brisa. Eduardo estacionou e caminhou até ela, sentindo os olhares curiosos de algumas pessoas. Seu carro e sua roupa claramente destoavam do ambiente. Oi, disse ele sorrindo nervoso. Oi, trouxe o carro mesmo depois que eu disse para vir de metrô? Júlia sorriu divertida. Desculpa, é força do hábito. Posso deixar num estacionamento? Pode, mas cuidado. Aqui não é Jardins. Depois de deixar o carro, eles caminharam pelas ruas do bairro. Eduardo observava tudo com curiosidade. As casas simples, o comércio local, as crianças brincando na rua, a vida pulsante e autêntica que era completamente diferente de seu mundo. Onde você mora? Perguntou ele. Ali. Júlia apontou para um prédio simples de 4 andares. Terceiro andar, apartamento 32. Há quanto tempo? 3 anos. Desde que consegui juntar dinheiro para sair da casa da minha mãe. E sua mãe mora onde? No interior, numa cidade pequena, perto de Sorocaba. Ela é viúva, trabalha numa confecção. Eduardo percebeu como pouco sabia sobre a vida real da maioria das pessoas. Foi difícil vir para São Paulo? Muito. Mas eu queria dar aulas, fazer diferença na vida de crianças. No interior as oportunidades são menores. Eles pararam numa padaria onde Júlia comprou pão para o café da manhã. Bom dia, Júlia, cumprimentou o padeiro. Como vai a vida? Oi, seu Miguel. Tudo bem. Este é o Eduardo, um amigo. Seu Miguel olhou Eduardo de cima a baixo, claramente notando as roupas caras. Bem-vindo ao bairro, rapaz. É a primeira vez por aqui? É sim, senhor. Parece um lugar muito agradável. É sim. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Quando saíram da padaria, Júlia riu. Você passou na primeira fase. Como assim? Seu Miguel é o termômetro do bairro. Se ele aprova, você está bem. E como sabe que ele aprovou? Porque não te chamou de doutor, nem perguntou se você estava perdido. Eles continuaram andando até chegarem a uma praça pequena, onde várias famílias estavam aproveitando o sábado de manhã. Crianças brincavam no parquinho, enquanto os pais conversavam nos bancos. Tia Júlia! Gritou uma menina de uns 7 anos correndo em direção a eles. Oi, Beatriz, como você está? Júlia abraçou a menina. Quem é ele? Perguntou Beatriz, olhando para Eduardo com curiosidade. Este é o Eduardo. Eduardo, esta é a Beatriz, uma das minhas alunas mais espertas. Muito prazer, Beatriz, disse Eduardo, se agachando para ficar na altura da menina. Você é o namorado da tia Júlia? Eduardo olhou para Júlia sem saber como responder. Ela corou ligeiramente. Ele é um amigo, Bia. Ah, a menina pareceu desapontada. Tia Júlia, você precisa arrumar um namorado. Minha mãe disse que você ia casar, mas não casou. Beatriz, uma mulher se aproximou, visivelmente embaraçada.
Desculpa, Júlia. Ela fica curiosa com tudo. Tudo bem, Carla. Carla, este é o Eduardo. Eduardo, esta é a Carla, mãe da Beatriz. Carla cumprimentou Eduardo educadamente, mas ele percebeu o olhar de avaliação. Assim como o padeiro, ela estava claramente tentando entender quem era aquele homem bem vestido no bairro. Depois que se afastaram, Eduardo comentou: "Todos aqui te conhecem. É uma comunidade pequena. As pessoas se importam umas com as outras. Deve ser reconfortante." "É, mas também significa que todo mundo sabe da sua vida." Júlia riu. "Até segunda-feira, metade da escola vai saber que você veio aqui." Eles se sentaram num banco da praça. Eduardo observou Júlia interagindo com outras crianças, que se aproximavam para cumprimentá-la. Era óbvio que ela era querida e respeitada ali. "Você gosta de dar aulas?" perguntou ele. "Amo. É desafiador, muitas vezes frustrante, mal remunerado, mas quando vejo o olho de uma criança brilhando porque entendeu algo novo, ou quando recebo um desenho com 'Eu amo você, tia Júlia', vale tudo. Deve ser gratificante fazer diferença na vida das pessoas." "Você não faz diferença na sua profissão?" Eduardo pensou por um momento. "Ganho dinheiro, resolvo problemas jurídicos para quem pode pagar, mas diferença na vida das pessoas?" Ele balançou a cabeça. "Não como você. Todos os trabalhos têm valor, Eduardo." "Talvez, mas poucos têm propósito." Júlia o estudou. "Você não é feliz com o que faz?" "Nunca parei para pensar se era feliz ou não. Só fazia o que era esperado de mim. E agora? Agora estou questionando tudo." Eduardo olhou para ela. "Desde que te conheci." O momento foi interrompido por Beatriz, que voltou correndo. "Tia Júlia, minha mãe quer saber se vocês querem almoçar lá em casa. Ela fez feijoada." Júlia olhou para Eduardo. "Você topa? É bem simples." "Adoraria." 2 horas depois, Eduardo estava sentado na mesa da família de Beatriz, comendo a melhor feijoada de sua vida e ouvindo histórias sobre o bairro, sobre as crianças da escola, sobre a vida real de pessoas que não se preocupavam com status ou aparências. Carla, o marido dela, José e os 2 filhos trataram Eduardo com uma hospitalidade genuína que o tocou profundamente. Não havia segundas intenções, não havia interesse no que ele podia oferecer, apenas calor humano. "Eduardo, você trabalha com quê?" perguntou José durante o almoço. "Sou advogado." "Ah, que bom. A gente sempre precisa de advogado por aqui. Você atende caso de família?" "Minha irmã está tentando se separar, mas não tem dinheiro para pagar um advogado bom." Eduardo sentiu uma pontada de consciência. "José, posso te dar meu cartão? Se sua irmã quiser, posso dar uma olhada no caso." "Sério? Mas a gente não tem como pagar honorários caros." "Não se preocupe com isso agora." Júlia olhou para Eduardo, surpresa e tocada pela oferta. Quando estavam indo embora, Beatriz abraçou Eduardo. "Você pode voltar sempre, tio Eduardo. Gostei de você." "Eu também gostei de vocês." No caminho de volta para o carro, Júlia estava quieta. "O que foi?" perguntou Eduardo. "Você ofereceu ajuda jurídica gratuita para uma pessoa que acabou de conhecer." "E? Isso não é algo que um advogado rico normalmente faria." Eduardo parou de andar. "Júlia, você tem uma imagem muito ruim de advogados ricos." "Tenho motivos." "Que motivos?" Júlia hesitou. "Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Acidente de trabalho. A empresa não queria pagar indenização para minha mãe. O advogado deles conseguiu provar que a culpa foi do meu pai, usando tecnicidades legais que minha mãe não entendia." Eduardo sentiu o estômago afundar. "Júlia, ficamos sem nada. Minha mãe teve que trabalhar em 3 empregos para me sustentar." Júlia o olhou. "Então desculpa se tenho preconceito com advogados que usam o conhecimento para se aproveitar de quem não pode se defender. Nem todos os advogados são assim." "Você é?" Eduardo ficou em silêncio. Quantas vezes havia usado tecnicidades legais para beneficiar clientes ricos? Quantas vezes havia ignorado a justiça real em favor da justiça técnica? "Não sei", admitiu, "mas quero ser melhor." Júlia sorriu pela primeira vez desde que contara a história. "Então talvez haja esperança para nós 2. Quando chegaram ao carro, Eduardo percebeu que havia passado o dia mais autêntico de sua vida adulta. E tudo graças à mulher ao seu lado, que estava ensinando-o a ver o mundo com outros olhos. "Júlia?" "Sim. Obrigado." "Por quê?" "Por me mostrar o que eu estava perdendo."
E pela primeira vez, Eduardo entendeu que talvez aquele beijo acidental tivesse sido o melhor acidente de sua vida. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro na praça. Eduardo e Júlia haviam se visto todos os fins de semana, e ele estava descobrindo um lado de São Paulo que nunca soubera que existia. Conheceu a escola onde ela trabalhava. Foi a festas de aniversário simples, mas alegres. Experimentou comidas de boteco que custavam menos que uma entrada nos restaurantes que frequentava. Mas na quarta-feira à noite, enquanto jantavam numa lanchonete próxima à casa de Júlia, ela fez uma pergunta que ele vinha evitando. Eduardo, há 3 semanas que nos vemos e você ainda não me contou nada sobre sua família, seus amigos, sua vida real. Eduardo mexeu o hambúrguer no prato. O que você quer saber? Tudo. Onde você mora, como é sua rotina, quem são as pessoas importantes da sua vida. Por quê? Porque parece que você está vivendo 2 vidas paralelas, a vida comigo nos fins de semana e a vida real durante a semana. Eduardo suspirou. Júlia tinha razão. Júlia, meu mundo é muito diferente do seu. Eu sei. Mas se queremos que isso dê certo, preciso conhecer todas as suas facetas, não só a versão simplificada que você me mostra. E se você não gostar do que ver? E se eu gostar? Eduardo olhou nos olhos dela e tomou uma decisão. Está bem. Sábado à noite tem um evento do escritório, um jantar em comemoração a um grande contrato que fechamos. Quer ir comigo? Júlia hesitou. Eduardo, não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque vai ser constrangedor para os dois. Eu não vou saber como me comportar, não vou ter as roupas certas, não vou conhecer ninguém. Júlia, você acha que me importo com isso? Não, mas as outras pessoas vão se importar e vão te julgar por estar comigo. Eduardo segurou a mão dela. Deixa eles julgarem. Quero que você conheça minha vida e quero que minha vida te conheça. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Onde é o jantar? No Fasano. Eduardo! Júlia quase engasgou. O Fasano? Você sabe quanto custa um jantar lá? Júlia, eu não tenho roupa para um lugar desses. Então vamos comprar uma. Com que dinheiro? Eduardo, meu salário inteiro não paga um vestido adequado para o Fasano. Eduardo percebeu o abismo social entre eles de forma mais clara que nunca. Júlia, deixa eu... Não. Júlia o interrompeu. Não vou deixar você me bancar. Já conversamos sobre isso. Então o que fazemos? Júlia pensou por um momento. Tem algum vestido emprestado da sua ex-noiva? Eduardo ficou chocado com a sugestão. Júlia, não posso pedir isso. Por que não? Vocês terminaram bem? Terminamos civilizadamente. Mas pedir um vestido emprestado para levar outra mulher num evento? Eduardo, ou isso ou eu não vou. Na quinta-feira, Eduardo se encontrou fazendo uma das ligações mais constrangedoras de sua vida. Helena, é o Eduardo. Eduardo. A voz dela estava fria, mas controlada. O que você quer? Preciso te pedir um favor. Muito estranho, eu sei. Que favor? Eduardo respirou fundo. Você teria algum vestido de festa que pudesse emprestar para alguém? Silêncio do outro lado da linha. Para sua nova namorada? Helena. Eduardo, você liga para sua ex-noiva pedindo um vestido para sua atual? Que situação é essa? Eu sei que é estranho, mas ela não tem condições de comprar algo adequado para o evento do escritório e não aceita que eu pague. Ah, Helena riu, mas não era um riso alegre. Ela é pobre. Helena, não fala assim. Eduardo, não estou julgando. Estou constatando. E sabe que mais? Admiro ela por não querer seu dinheiro. Eduardo ficou surpreso com a resposta. Pode passar aqui amanhã à noite, continuou Helena. Tenho alguns vestidos que nunca usei. Tamanho 38? Acho que sim. Helena, obrigado. Eduardo, sim. Espero que ela valha a pena. Espero que ela te faça feliz de verdade. Ela faz. Então cuida bem dela. E de você. Na sexta-feira à noite, Eduardo estava na porta do apartamento de Helena com uma sacola de vestidos. Quando chegou ao apartamento de Júlia, ela estava visivelmente nervosa. Tenho certeza que isso é uma péssima ideia, disse ela olhando a sacola. Júlia, relaxa, vai dar tudo certo. Júlia experimentou 3 vestidos antes de escolher um azul marinho elegante, mas discreto. Ficava perfeito nela, realçando seus olhos e sua pele. Como estou? Perguntou ela insegura. Deslumbrante.
Eduardo, promete uma coisa? Qualquer coisa. Se eu fizer alguma gafe, se não souber qual garfo usar, se disser algo inadequado, me avisa discretamente? Eduardo a beijou suavemente. Júlia, só seja você mesma, é tudo que preciso. O fazano estava elegantemente decorado para o evento. Eduardo e Júlia chegaram às 8 em ponto e imediatamente foram recebidos por vários colegas de Eduardo que o cumprimentaram com curiosidade mal disfarçada sobre sua acompanhante. Eduardo, como você está? Disse Marcos, um dos sócios sênior. E quem é esta moça encantadora? Marcos, esta é a Júlia. Júlia, este é o Marcos, um dos sócios do escritório. Muito prazer, disse Júlia, estendendo a mão educadamente. O prazer é meu. E o que você faz, Júlia? Sou professora. Que interessante. Professora de quê? Ensino fundamental, artes e educação geral. Marcos assentiu com um sorriso que não chegava aos olhos. Que nobre. E onde vocês se conheceram? Eduardo e Júlia trocaram um olhar. É uma longa história, disse Eduardo rapidamente. Durante o coquetel, Eduardo apresentou Júlia para vários colegas. Ela se comportou com elegância e simpatia, mas Eduardo percebia que estava desconfortável. As pessoas eram educadas, mas havia uma distância sutil, uma avaliação constante. Eduardo! Uma voz feminina o chamou. Era Patrícia, uma advogada da área tributária com quem ele havia saído algumas vezes anos atrás. Que surpresa! Não esperava te ver aqui depois do incidente no casamento. Oi, Patrícia, esta é a Júlia. Patrícia estudou Júlia com olhos de águia. Júlia, esse nome me soa familiar. Você não foi... Ela é professora, interrompeu Eduardo rapidamente. Ah, Patrícia sorriu. Que coincidência interessante. Durante o jantar, Júlia se sentou ao lado de Eduardo numa mesa com outros advogados e suas esposas. As conversas giravam em torno de viagens internacionais, investimentos, reformas em casas de campo, temas completamente alheios à realidade de Júlia. Júlia, você já foi à Europa? Perguntou Carla, esposa de um dos sócios. Ainda não tive a oportunidade, respondeu Júlia educadamente. Ah, você precisa conhecer. Acabamos de voltar de Milão. Compramos umas peças divinas na semana de moda. Deve ter sido ótimo. E você, onde gosta de fazer compras? Júlia hesitou. Geralmente em lojas do centro, ou às vezes em shoppings. Eduardo percebeu o desconforto dela e tentou mudar de assunto. Júlia tem um trabalho muito interessante. Ela trabalha com crianças de comunidades carentes. Que admirável, disse Carla, mas seu tom sugeria que era mais piedade que admiração. Deve ser muito desafiador. É, mas também muito gratificante, respondeu Júlia. Imagino. Eu faço trabalho voluntário também. Organizo bazares beneficentes no clube. Júlia assentiu educadamente, mas Eduardo viu que ela estava se sentindo cada vez mais fora de lugar. A situação piorou quando Marcos fez um brinde. Caros colegas, estamos aqui para celebrar o maior contrato da história do escritório. 2 bilhões em fusões e aquisições. Os aplausos ecoaram pelo restaurante. E quero fazer um brinde especial ao Eduardo, que liderou a equipe jurídica dessa operação. Todos se voltaram para Eduardo, que forçou um sorriso. Obrigado, Marcos. Eduardo, conte para a mesa, continuou Marcos. Quantas horas por semana você trabalhou nos últimos 3 meses para fechar esse contrato? Ah, umas 80 horas por semana. 80 horas? Riu Marcos. O homem é uma máquina e agora pode relaxar um pouco, né? Aproveitar os frutos do trabalho. Eduardo olhou para Júlia e viu que ela estava processando a informação. 80 horas por semana significava que ele praticamente vivia no escritório. Após o jantar, quando estavam indo embora, Júlia estava visivelmente abatida. Como foi? Perguntou Eduardo no carro. Interessante. Só isso? Júlia suspirou. Eduardo, 80 horas por semana. Foi uma situação especial, não é sempre assim. Não é? Eduardo, você trabalha quantas horas normalmente? Umas 60, 70... 60 horas por semana é a sua rotina normal? Júlia, é assim que funciona o mundo corporativo. É assim que funciona o seu mundo corporativo. Júlia se virou para ele. Eduardo, quando você teve tempo para me ver nos últimos fins de semana? Eduardo percebeu onde ela queria chegar. Cancelei alguns compromissos. Você negligenciou seu trabalho por minha causa. Não negligenciei. Eduardo,
Se você trabalha normalmente 60 horas por semana, mais eventos sociais como o de hoje, mais viagens de negócios, quando sobra tempo para uma vida pessoal real? Eduardo ficou em silêncio porque não sabia responder. E outra coisa, continuou Júlia, 2 bilhões em fusões e aquisições. Você sabe quantas escolas públicas poderiam ser reformadas com esse dinheiro? Quantos professores poderiam ser contratados? Quantas crianças poderiam ter uma educação melhor? Júlia, são coisas diferentes. São? Eduardo, você gastou numa noite de jantar mais do que eu ganho em 2 meses. As pessoas da sua mesa falaram de viagens que custam o que eu ganho em 1 ano como se fosse algo trivial. E isso te incomoda? Me incomoda a naturalidade com que vocês tratam essa desigualdade. Como se fosse normal algumas pessoas terem tanto enquanto outras não têm o básico. Eduardo parou o carro na frente do prédio de Júlia. Júlia, você está brava comigo? Não estou brava. Estou assustada. Com o quê? Com a possibilidade de estar me apaixonando por alguém que vive num mundo que eu não posso aceitar. Eduardo sentiu o pânico subir. Júlia, meu mundo não me define. Eduardo, você passou a noite inteira desconfortável, tentando esconder quem eu sou, mudando de assunto quando as pessoas perguntavam sobre mim, me protegendo das conversas. Eu estava te protegendo. De quê? De quem eu sou? Júlia desceu do carro. Eduardo, obrigada por me mostrar sua realidade. Agora preciso pensar se consigo lidar com ela. Júlia, espera, mas ela já estava subindo as escadas do prédio. Eduardo ficou ali, no carro, percebendo que talvez o mundo que havia construído fosse incompatível com o amor que estava descobrindo. E pela primeira vez, ele se perguntou qual dos dois estava disposto a mudar, seu mundo ou seu coração. Eduardo passou o domingo inteiro tentando ligar para Júlia, mas ela não atendia. Na segunda-feira, foi até a escola, mas a diretora disse que ela havia pedido dispensa médica. Na terça, ele finalmente a encontrou saindo da escola no final da tarde. Júlia, por favor, me deixa conversar com você. Ela o olhou com tristeza. Eduardo, não há nada para conversar. Ah, sim, há muito. Eduardo se plantou na frente dela. Júlia, sábado à noite não representou quem eu sou de verdade. Não? Eduardo, aquelas pessoas são seus amigos. Aquele trabalho é sua vida. Aquele mundo é onde você pertence. E se eu não quiser pertencer mais? Júlia parou de andar. O que você está dizendo? Que talvez seja a hora de repensar minhas prioridades. Eduardo, você não pode mudar sua vida inteira por causa de uma mulher que conheceu há 1 mês. Não é só por você, é por mim também. Eduardo segurou as mãos dela. Júlia, há semanas que não consigo mais trabalhar 80 horas fingindo que aquilo me realiza. Não consigo mais jantar em restaurantes caros sabendo que existem crianças passando fome. Você me abriu os olhos para coisas que eu sempre ignorei. E quando a paixão passar? Quando você se cansar de brincar de ser pessoa simples? Júlia, isso não é brincadeira para mim. Então me prova. Como? Júlia respirou fundo. Eduardo, se você realmente quer ficar comigo, precisa entender que eu não vou me adaptar ao seu mundo. Não vou virar esposa troféu, não vou frequentar eventos sociais onde me sinto um peixe fora d'água. Não vou fingir que concordo com um estilo de vida que considero moralmente questionável. Está bem. Não está bem, Eduardo, porque isso significa que você vai ter que escolher ou sua vida atual ou uma vida comigo. E não é justo eu te obrigar a fazer essa escolha. E se a escolha for minha? Se eu quiser fazer essa escolha? Júlia o estudou por um longo momento. Eduardo, vou te fazer uma proposta. Qual? Vamos ficar 1 mês sem nos ver. 1 mês para você pensar se realmente quer mudar sua vida ou se isso é só uma fase. 1 mês para eu decidir se consigo aceitar estar com alguém que pode me abandonar quando perceber o que está perdendo. Júlia, não quero ficar 1 mês sem te ver. Então não é amor verdadeiro. É apenas paixão. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como pode dizer isso? Porque amor verdadeiro aguenta espera, aguenta incerteza, aguenta reflexão. Júlia tocou o rosto dele suavemente. Eduardo, se depois de 1 mês você ainda tiver certeza, eu vou saber que é real. E você? Vai pensar também? Vou. Sobre se estou sendo injusta com você, sobre se posso aceitar suas imperfeições, sobre se consigo construir algo real com alguém de um mundo tão diferente.
Eduardo assentiu relutantemente. 1 mês. 1 mês. Eles se beijaram, um beijo carregado de saudade antecipada e incerteza. Júlia. Sim, eu te amo. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Eu também te amo. Por isso estou fazendo isso. O mês que se seguiu foi o mais longo da vida de Eduardo. Nos primeiros dias ele tentou mergulhar no trabalho como sempre fazia quando queria esquecer problemas pessoais, mas descobriu que não conseguia mais. Cada contrato milionário que analisava o fazia pensar em quantas escolas poderiam ser construídas com aquele dinheiro. Cada jantar de negócios o lembrava das palavras de Júlia sobre desigualdade. Na segunda semana, Bruno o visitou no escritório. Cara, você está péssimo. Não dorme, não come direito. Cancelou 3 encontros que eu marquei para você. Não quero outros encontros, Bruno. Eduardo, esquece essa professora. Volta para o seu mundo. Tem a Fernanda, filha do desembargador, interessada em você. Bruno para. Eduardo olhou para o amigo. Você já se apaixonou de verdade alguma vez? Claro, várias vezes. Não, Bruno, de verdade, a ponto de questionar tudo na sua vida. Bruno ficou sério. Não. Então você não vai entender. Na terceira semana, Eduardo fez algo inédito. Visitou a escola onde Júlia trabalhava. Não para vê-la, mas para entender melhor seu mundo. Conversou com a diretora sobre os desafios da educação pública. Visitou salas de aula, viu crianças estudando em condições precárias, mas com professores dedicados. Doutor Eduardo, disse a diretora, a Júlia comentou que o senhor é advogado. A escola tem alguns problemas jurídicos com a prefeitura sobre verbas não repassadas. Eduardo passou o resto da semana estudando o caso gratuitamente. Na quarta semana, ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Marcos, preciso conversar com você, disse Eduardo entrando na sala do sócio sênior. Claro, Eduardo. É sobre o novo contrato da mineradora? Não, é sobre minha carreira aqui. Marcos franziu a testa. Como assim? Quero propor uma mudança no meu foco profissional. Que tipo de mudança? Eduardo respirou fundo. Quero criar um departamento de advocacia social no escritório. Casos pro bono, defesa de direitos de comunidades carentes, educação jurídica. Marcos o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Eduardo, esse escritório fatura 50 milhões por ano. Não vamos criar um departamento que não dá lucro. E se eu bancar do meu próprio bolso? Se usar parte dos meus honorários para financiar esse departamento? Eduardo, você bateu a cabeça? Isso é loucura. É o que quero fazer, Marcos. Por causa daquela professora? Por causa de mim. Por causa de quem eu quero ser. Marcos se levantou. Eduardo, vou ser direto. Se você quer brincar de salvador da pátria, pode fazer isso no seu tempo livre. Mas este escritório tem uma reputação e um padrão a manter. Então talvez este não seja mais o lugar para mim. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Você está me dando um ultimátum? Perguntou Marcos. Estou te dizendo quais são minhas prioridades agora. Eduardo, pense bem. Você tem uma carreira brilhante aqui. Vai jogar tudo fora por uma paixonite? Não é paixonite. É descobrir quem eu realmente sou. Eduardo saiu da sala sabendo que sua vida profissional nunca mais seria a mesma. No 30º dia, Eduardo estava nervoso como um adolescente. Havia passado o mês inteiro planejando o que diria para Júlia, como provaria que sua mudança era real e permanente. Ele a encontrou na mesma praça onde haviam passado o primeiro sábado juntos. Ela estava sentada no banco onde conversaram pela primeira vez, alimentando pombos com pedaços de pão. Oi, disse ele se aproximando. Oi. Júlia sorriu, mas ele percebeu que havia tristeza em seus olhos. Como foi seu mês? Perguntou Eduardo sentando ao lado dela. Longo, difícil, esclarecedor. Júlia continuou alimentando os pombos. E o seu? Transformador. Como assim? Eduardo respirou fundo. Júlia, saí do escritório. Ela o olhou, chocada. O quê? Não consegui mais trabalhar lá. Não depois de entender as coisas que você me mostrou. Eduardo, você não pode ter feito isso. Posso? E fiz. Abri meu próprio escritório. Pequeno. Apenas eu e uma secretária por enquanto. Foco em advocacia social, casos pro bono, defesa de direitos de comunidades. Júlia ficou em silêncio processando a informação. Já peguei meu primeiro caso, continuou Eduardo.
Defesa da escola onde você trabalha, numa ação contra a prefeitura por verbas não repassadas. Eduardo, Júlia tinha lágrimas nos olhos. E comprei um apartamento menor. Vendi o carro, comprei um mais simples. Estou aprendendo a viver de forma mais consciente. Por que está me contando isso? Porque quero que você saiba que minha mudança não é temporária. Não é para te impressionar. É porque você me mostrou uma forma de viver que faz mais sentido. Júlia limpou as lágrimas. Eduardo, e se não der certo entre nós? E se brigarmos, se terminarmos? Você vai se arrepender de ter mudado toda a sua vida? Eduardo segurou as mãos dela. Júlia, mesmo que terminemos amanhã, eu nunca vou me arrepender de ter me tornado uma pessoa melhor. Você me deu o maior presente da minha vida. Me mostrou quem eu posso ser. E se eu disser que também mudei de ideia? Que decidi que somos incompatíveis mesmo? Eduardo sentiu o coração parar. E decidiu. Júlia sorriu através das lágrimas. Decidi que vale a pena tentar. Decidi que você é a pessoa mais corajosa que conheço por estar disposto a mudar por amor. Júlia, decidi que te amo. Não o advogado rico, não o Eduardo que conheci no altar por acidente. Te amo pelo homem que você escolheu se tornar. Eduardo a beijou. E desta vez não foi um beijo acidental. Foi um beijo de duas pessoas que escolheram conscientemente construir algo real juntas. Júlia? Sim? Quer se casar comigo? De verdade desta vez na capela certa com as pessoas certas? Júlia riu. Eduardo, estamos namorando há 2 meses. E foi o suficiente para eu saber que quero passar o resto da vida te amando e me tornando uma pessoa melhor ao seu lado. Pede direito. Eduardo se ajoelhou ali mesmo, na praça simples onde haviam descoberto o amor verdadeiro. Júlia Carvalho, quer se casar comigo? Prometo que desta vez vou beijar a noiva certa. Sim, disse ela rindo e chorando ao mesmo tempo, mas com uma condição. Qual? Casamento simples, na igreja do bairro, feijoada no salão paroquial. Perfeito. Não quero mais nada grandioso, só quero você. Quando se beijaram novamente, Eduardo percebeu que aquele beijo acidental no altar havia sido o melhor erro de sua vida. Havia destruído um casamento que não era baseado em amor verdadeiro e criado a possibilidade de uma vida inteira de felicidade real. 6 meses depois, Eduardo e Júlia se casaram na igreja do bairro dela, cercados por alunos, professores, família simples e amigos genuínos. O beijo no altar foi intencional, apaixonado e perfeito. E desta vez, Eduardo beijou exatamente a noiva certa.